Vamos falar mais sobre as cruzadas. É um assunto apaixonante, né? As cruzadas. Outros aspectos da sociedade feudal propiciaram o contexto para a realização das cruzadas. Os homens buscavam garantias, sabiam? Os homens buscavam garantias em suas vidas de diversas maneiras, essas garantias. Entre elas, ingressando na vida religiosa, que eu falei dos mosteiros, na prestação de serviço militar ou no casamento vantajoso. Foi nesse cenário que o Papa Urbano II convocou os cristãos europeus para lutarem na primeira cruzada. Por toda a Europa, milhões de cristãos se juntaram em exércitos desorganizados, liderados por padres. Durante todo o ano de 1096, durante todo esse ano, os nobres europeus se prepararam para a realização da expedição à Terra Santa. Os muçulmanos não se preocupavam mais com a notícia de novos invasores, mas foram surpreendidos por grupos bem preparados, formados por cavaleiros com escudos e armaduras. Olha que interessante, hein? No ano de 1096, Godofredo de Bouillon liderou a reconquista de Jerusalém. Godofredo de Bouillon. Após diversas investidas, os cruzados conseguiram escalar as muralhas da cidade e abrir seus portões. Foi nessa ocasião que ocorreu um dos grandes massacres na história das cruzadas, com mais de 70 mil mortes. Os guerreiros católicos invadiram a região, matando adultos, velhos, crianças, estuprando mulheres e saqueando casas e mesquitas. O sucesso, entre aspas, do empreendimento motivou a organização de outras cruzadas pelos europeus católicos, que se estenderam até o final do século XIII. No ano de 1164, o governador da Síria, o nome dele era Nur ad-Din, era um governador da Síria, enviou um exército ao Egito, o país muçulmano mais rico da Europa na época. O comandante desse exército tinha como sobrinho Salah al-Din, um notável guerreiro que se tornou governador do Egito no ano de 1169. Conhecido no Ocidente como Saladino, ele se tornou o sultão do império que se estendia do Egito até a atual Turquia. Saladino foi o soberano mais importante do mundo muçulmano e planejou a união dos estados islâmicos para uma contraofensiva aos cristãos. Saladino fez isso. Foi dessa forma que em 1187 reconquistou a cidade de Jerusalém, após 88 anos de domínio cristão. Diferente dos cruzados cristãos, em 1099, ao invadir a cidade, Saladino não permitiu a matança de cristão ou a igreja do Santo Sepulcro. Não, esses locais não. A queda de Jerusalém foi um choque para o Ocidente. Cair na mão dos muçulmanos novamente, sob o comando de Saladino, foi um choque para o Ocidente. Duas cruzadas foram particularmente trágicas para os cristãos. A primeira cruzada, conhecida como a Cruzada dos Pobres, e uma das últimas, a Cruzada dos Inocentes ou das Crianças, que nós vamos falar um pouco agora. A Cruzada dos Pobres. A primeira Cruzada dos Pobres teve início no ano de 1096, liderada por Pedro, o monge Pedro, quem que era? Um eremita, muito articulado. O grupo se reuniu na cidade alemã de Colônia e era formada por camponeses, alguns guerreiros e uma multidão de maltrapilhos, composta por velhos, mulheres e crianças. Eles partiram no início do verão sem qualquer tipo de provisão. Quando queriam alimentos, saqueavam ou mendigavam. O grupo de Pedro saqueou cidades na Hungria, na Iugoslávia e o subúrbio de Constantinopla. Mas que coisa, né? Que absurdo, né? A cruzada de Pedro. Mas quem que era Pedro? Pedro, um monge
Ele era um pregador popular conhecido pelos discursos comoventes. Ele reuniu uma multidão de 50.000, em sua maioria mendigos, idosos, mulheres e crianças. Eles foram a pé, para lutar contra os infiéis lá em Jerusalém. E como eles financiavam, como Pedro financiavam a expedição? Eles atacavam os judeus ricos, com a premissa de que os judeus também estavam entre aqueles infiéis de Jerusalém. Se sobrava motivação, faltava técnica, e um grupo reduzido e enfraquecido conseguiu chegar a Niceia, sendo facilmente derrotado pelos inimigos. E a primeira cruzada? Essa foi uma cruzada do Pedro, foi uma cruzada extraoficial, mas a primeira de verdade, convocada oficialmente pelo Papa Urbano II, a Cruzada dos Nobres, como ficou conhecida, foi liderada pelos grandes senhores feudais e contou com guerreiros preparados para os combates. Estima-se que mais de 30.000 homens tenham partido de Constantinopla no ano de 1097 em direção à Terra Santa. Conquistaram Jerusalém, o Principado de Antioquia, além dos condados de Trípoli e Edessa. Em 1144, o condado de Edessa, que eles tinham conquistado, foi tomado pelos árabes, o que obrigou uma nova grande investida convocada pelo Papa Eugênio III e por São Bernardo de Claraval. Os exércitos liderados pelos reis Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império tomaram a frente da Segunda Cruzada. Apesar da recuperação do condado, essa cruzada serviu somente para piorar a relação entre os povos. A Quarta Cruzada de 1202 foi convocada para que os cristãos recuperassem Jerusalém de vez. De vez vão recuperar Jerusalém. Mas a guerra tomou outros rumos por conta de uma dívida. Isso porque a preparação começara 2 anos antes, quando os senhores feudais pediram para o governo de Veneza que os transportasse até a Terra Santa. Eles pediram ao governo de Veneza. No dia seguinte, no dia da partida, muitos haviam desistido, e para pagar o débito, os cruzados tiveram que conquistar a cidade de Zara. Ao mesmo tempo, o imperador bizantino Isaac II havia sido derrubado do poder por seu irmão Alexo III e pedir ajuda para recuperar o trono. No final, os cristãos não somente venceram, como também saquearam Constantinopla, sabiam? Fato que estremeceu as relações entre o Oriente e o Ocidente. Um final melancólico, muito melancólico, que eu vou falar no outro vídeo. Obrigado aí.